Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o professor Alan Borges e na aula de hoje a gente vai ver, sem mistérios, sem decoreba, os tipos de hidrocarbonetos. Vamos ao vídeo. Então vamos agora partir para entender o assunto, entender os tipos de hidrocarbonetos. Vamos lá, observa aqui, alcano, alceno, alcino são muito parecidos. O que significa o O do final de cada nome? O é que eles são hidrocarbonetos, só vai aparecer C e H. O que significa esse comecinho aqui? Alque. Alque significa que a cadeia desses compostos é cadeia aberta. Então, todos eles, alcano, alceno e alcino, vão ser hidrocarbonetos e todos eles têm cadeia aberta. Como é que a gente faz para diferenciar um do outro? É o meio do nome, ó. Alcan, an, só tem ligação simples. En, ligação dupla e in, ligação tripla. Então, o que vai ser um alcano? Hidrocarboneto de cadeia aberta que só tem ligação simples. Alceno, a mesma coisa, hidrocarboneto de cadeia aberta, mas vai ter ligação dupla. Alcino, hidrocarboneto de cadeia aberta que tem ligação tripla. É só isso. Tranquilinho, a gente, ó, lembrando dessa legendazinha aqui, a gente sabe qualquer tipo de hidrocarboneto, identifica qualquer um sem problema nenhum. Vamos continuar. O que seria um alcadieno? Hidrocarboneto de cadeia aberta que tem duas, né? O di indica duas ligações duplas. Então, hidrocarboneto de cadeia aberta que tem duas duplas. O que é um alcenino? Hidrocarboneto de cadeia aberta que tem apareceu em, tem ligação dupla. Apareceu in, tem ligação tripla. Então, hidrocarboneto de cadeia aberta que tem dupla e tripla. Então, alcenino vai aparecer dupla e vai aparecer tripla. Ciclano e cicleno. Observe que os dois estão começando com cicle, né? O que significa cicle? Cadeia fechada. Então, os dois são hidrocarbonetos de cadeia fechada. Qual a diferença entre um e outro? Ciclano só tem ligação simples, cicleno tem ligação dupla. Beleza, já matamos tudo isso aí, agora vamos treinar. Ai, Alan, dá para descobrir qualquer tipo só com isso aí, rapaz, é fácil demais. Vamos ao exemplo, ó. Presta atenção. Cadeia aberta ou fechada? Aberta. Tem ligação dupla. Cuidado, só tem uma dupla ou tem duas? Por que eu fiz essa pergunta? Porque se tem dupla, tem que ter em. Quais são os que aparecem dupla? O alceno, que só tem uma, o alcadieno, que tem duas, e o alcenino, que tem dupla, mas também tem tripla. Esse composto tem tripla? Não, senhor. Esse composto tem duas duplas? Não, senhor. Ele só tem uma dupla. Se só tem uma dupla, ele é um alceno. Então, esse cara aqui é um alceno. Segundo, letra B, né? Vamos lá. Ah, eu já vi, cadeia aberta, então alque. Não vai ser ciclano, nem vai ser cicleno. Tem dupla e tem tripla. Ah, então vai aparecer em, porque tem dupla, e vai aparecer in, porque tem tripla. Então esse cara aí vai ser um alcenino, ó. Cadeia aberta, a cadeia aberta. En tem ligação dupla. In tem ligação tripla. Então esse cara aqui é um alcenino. Letra C, cadeia aberta, então não pode ser nenhum dos dois de baixo. Só tem ligação simples, matou, isso aqui é um alcano. Letra D, cadeia aberta, tem uma dupla, tem outra dupla. Opa, duas duplas, duas de dupla em. Então isso aí é um alcadieno, ó, faltou um A bem aqui. Alcadieno, tá? Então letra D, alcadieno. Letra E, olha rapaz, o primeiro de cadeia fechada, então não vai ser nenhum desses de cima, ou é um ciclano ou é um cicleno. Como é que eu percebo? Ciclan só tem ligação simples, ciclen tem ligação dupla. Nesse caso tem ligação dupla, né? Fechado com ligação dupla, então ele é um cicleno. Ó, se você observar, todos esses que eu fiz aqui são na fórmula condensada, né? Agora a gente vai ver que na forma de linha de ligação, que é o que o Enem mais gosta, não muda nada. Sabendo isso aqui e lembrando da legenda, você consegue responder. E eu, particularmente, acho ainda mais fácil quando vem na forma de linha de ligação. Vamos ver. Aberto ou fechado? Aberto. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não, então ele é um alcano. Por quê? Só tem ligação simples e é de cadeia aberta. Esse cara aqui, letra G, aberto ou fechado? Aberto. E observa que ele tem o quê? Duas ligações duplas. Qual é o único tipo de hidrocarboneto que aparece com duas duplas? Alcadieno. Alcadieno. Letra H,
cadeia aberta e tem ligação tripla, então ele vai ser o quê? Alcino. Letra I, cadeia fechada, apareceu ligação dupla? Não, só tem ligação simples, então ele é um ciclano. Cuidado, ó, questãozinha de marcar, questãozinha teórica, gosta de envolver ramificação, não caia nessa não. Um composto ter ou não ter ramificação não muda em nada a classificação do tipo de hidrocarboneto. Por exemplo, ó, aqui eu tinha um alcano, ele não tem ramificação. Aqui eu também tenho um alcano e ele tem ramificação, tá certo? Ramificação não altera em nada no tipo de hidrocarboneto. Qualquer um desses pode ter ou não ramificação, beleza? Agora a gente vai entender e encontrar uma forma de sempre lembrar da fórmula geral dos hidrocarbonetos. A forma melhor de entender isso aqui para que tu nunca mais esqueça é a seguinte, ó. N é a quantidade de carbono que tem no teu hidrocarboneto. 2N significa o quê? O dobro, né? Se um composto tiver N igual a 10, ou seja, tiver 10 carbonos, 2N vai ser o quê? 2 vezes 10, que é o dobro de 10, que vai ser 20. O que vai mudar de um tipo de hidrocarboneto para outro na fórmula geral é só o que a gente soma. Mas observa que todos eles vai ter o quê? CnH2n. Em todos eles, ou seja, vai estar relacionando a quantidade de carbono, que é N, que pode ser qualquer valor, com a quantidade de hidrogênio, que é o dobro, mais ou menos alguma coisa. Então, sempre relaciona a quantidade de carbono, que é N, que pode ser qualquer valor, com a quantidade de hidrogênio. E sempre vai estar relacionando o dobro. Nossa referência é sempre o alcano. E a fórmula geral do alcano é essa aqui. Presta atenção. O dobro mais 2. A quantidade de hidrogênio, a quantidade de H, vai ser o dobro da quantidade de carbono, mais 2. Então é a partir disso que a gente descobre todas as outras fórmulas. Ah, Alan, mas é ruim demais, o cara vai ter que decorar isso aqui tudinho. Não, não precisa decorar. Se liga aí que eu vou te mostrar um jeitinho que é esse, ó. Para cada ligação dupla que existir, tu vai descontar 2 hidrogênios. Para cada tripla, tu desconta 4 hidrogênios. Se aparecer ciclo, ou seja, se a cadeia for fechada, tu também desconta 2. Nossa referência vai ser sempre o alcano, que é o dobro mais 2. Então observa, ó, se eu quero descobrir a fórmula geral do alceno, eu vou me basear em quem? No alcano, que é o dobro mais 2. Mas qual é a diferença do alcano para o alceno? Que o alceno tem uma ligação dupla, né? Esse en aqui significa dupla. Então o que que a gente faz? Para cada dupla a gente desconta 2. Todo alcano, ó, a gente sempre vai começar aqui, ó, no mais 2, tá? Nossa referência é sempre esse cara. O alcano sempre é nossa referência e ele é sempre mais 2, não é isso? Na fórmula. Aí o que que a gente faz? Quero descobrir do alceno. O alceno, En, é ligação dupla. Para toda ligação dupla eu desconto 2. Alcano eu estava em mais 2. Para o alceno eu vou descontar 2. Quanto é 2 menos 2? 0. Então, a fórmula do alceno vai ser o quê? CnH2n mais 0. Ei, qualquer coisa mais 0 é essa coisa mesmo, né? Então, ó, é por isso que eu coloquei aí que a fórmula do alceno é só CnH2n. O que que significa isso? Que em todo alceno, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono. Se tiver 5 carbono, vai ter quantos hidrogênio? O dobro de 5, que é 10. Só isso. Bora descobrir pro alcino. Ah, Alan, isso aí funciona para qualquer um? Para qualquer um, basta sempre fazer isso aqui. Tem como base o alcano, que é CnH2n mais 2, e para cada dupla, tripla ou ciclo vai descontar essa quantidade aqui. Bora testar com o alcino. Qual a diferença do alcano pro alcino? Que o alcino tem ligação tripla. Quando aparece ligação tripla, a gente desconta quanto? 4. Mas eu comparo com quem mesmo? Com o alcano, que está sempre em mais 2. Então vai ser mais 2 menos 4. Mais 2. Aí eu vou descontar 4, ó. 1, 2, 3, 4. Parei bem aqui, ó. Menos 2. Então a fórmula do alcino, CnH2n menos 2. Beleza? Então vai ser a quantidade de hidrogênio, vai ser o dobro menos 2 da quantidade de carbono. Se tiver 10 carbonos, quantos hidrogênio vai ter? O dobro de 10 é quanto? 20. Menos 2, ou seja, vai ter 18H. Pronto, bora testar só mais um. Ciclano. Qual a diferença do alcano para o ciclano? Que um ciclano, a cadeia é fechada. Quando a cadeia é fechada, quando aparece ciclo, eu desconto 2. O alcano é sempre
mais 2. É daqui que a gente sempre vai partir. Nesse caso, eu vou descontar 2. Por quê? Porque de alcano para ciclano, a diferença é só a cadeia fechada. Então, eu vou descontar só 2. 2 menos 2, né? Pulo 1, pulo 2. Termina em quê? Em 0. Então, vai ser CnH2n mais 0. Precisa botar o 0? Não. Então, a fórmula de qualquer ciclano vai ser CnH2n. Ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono. Coloquei aqui o exemplozinho assim, ó. Quantos hidrogênios terá um? Letra A, alcano com 3 carbonos. Rapaz, Alan, para eu fazer isso aí eu ia desenhar mesmo. Precisa fazer isso? Não. Mas se tu quiser, pode? Pode. Sendo poucos carbonos, dá certo demais. Agora, se for muito carbono, se a questão pedir alcano com 1000 carbonos, vai ter quantos H? Aí complica, né? Então a gente usa a fórmula geral para facilitar a vida. Ele disse aqui que é um alcano. Alcano é a nossa referência. É o dobro mais 2. Qual é o dobro de 3? 6. Mais 2, 8. Então esse cara vai ter 8 hidrogênios. Como é que eu sei? Alcano é o dobro mais 2. Qual é o dobro de 3? 2 vezes 3, que vai dar 6. Mais 2, que vai dar 8. Pronto. Bora ver se é verdade? Vou desenhar o composto aqui. Vou desenhar o alcano com 3 carbonos. Então, 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. An significa o quê? Al, que significa o quê? Que essa cadeia tem que ser aberta. Eu fiz ela aberta aí. An significa o quê? Que entre os carbonos só tem ligação simples. Tá certo, né? E o O, que é um hidrocarboneto, só tem C e H. Basta lembrar agora que cada carbonozinho tem que ter 4 ligações. Esse aqui só tá com uma, tá faltando quantos? 3. Esse aqui tá com 2, tá faltando 2. Esse aqui só tem uma, faltam 3. E cada ligação a gente completa com H. Tá aí, o hidrocarboneto é esse. O alcano com 3 carbonos é esse cara aqui. Bora ver agora se tem sentido, se a fórmula geral tá certa. Quantos C ele tem? A questão disse que tinha que ter 3. E ele tem 1, 2, 3 C. Beleza. Aí a gente fez as contazinhas. Um alcano com 3 carbonos tem que ter o dobro mais 2, né? Tem que ter o dobro mais 2, o dobro de 3, 6. Mais 2, 8. Então, pelas contas, a gente viu que tinha que ter quantos H? 8. Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, dá certinho, beleza? Aí, Elan, mas aí é coincidência. Pô, bora pro próximo. Um alcenino com 6 carbonos. Alcenino. Qual é a fórmula geral do alcenino? Alcenino, o dobro menos 4. Qual é o dobro de 6? 2 vezes 6, que vai dar 12. 2 vezes 6, que dá 12. Menos, né, ó, alcenino, menos 4. 12 menos 4 vai ter que dar 8 também. Então, vamos ver se é verdade. Vamos lá. Alcenino com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En tem que ter dupla. In tem que ter tripla. Al, que cadeia aberta. Esse cara com 6 carbonos, pela nossa conta, tinha que ter 8H. Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilinho, não tem erro não, galera. Não precisa fazer isso aqui toda vez, não. Eu tô provando aqui para vocês que dá certo. Coloquei mais esse exemplozinho aqui para a gente dar uma brincada e aumentar o nosso conhecimento a respeito disso, né? Então vamos lá, questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Um alcano, opa, informação importante, um alcano, segura logo aí, encontrado na folha do repolho, contém, ó, 64 átomos de hidrogênio. O número de carbono na sua fórmula é. Então observa que essa questão está fazendo o contrário do que a gente fez. Como era que a gente estava fazendo? Eu dizia a quantidade de carbono e a gente encontrava a quantidade de hidrogênio. Essa questão fez o contrário. Deu a quantidade de hidrogênio e está pedindo a quantidade de carbono. Existem várias formas de fazer isso aí. Vamos lá. A primeira fórmula seria qual? Tu testar. A questão está falando de quê? De um alcano. Alcano é o dobro mais 2, não é isso? A quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbono. Tu poderia ir testando aqui, ó. 29, o dobro de 29, 58. Mais 2, 60. Não dá porque nossa resposta é 64. O dobro de 32, 32 vezes 2, 64. Mais 2, 66. Passou. Já viu que não é 29 nem 32. Pô, vamos embora lá, o próximo. O dobro de 30, 2 vezes 30, 60. Mais 2, 62, não deu. O dobro de 33, 2 vezes 33, 66, mais 2, 68, não deu. O dobro de 31, 2 vezes 31, 2 vezes 31, igual a 62, mais 2,
igual a 64. É a nossa resposta, né? Letra E. Isso aí seria a primeira maneira da gente resolver. Tem várias outras, bora lá. A outra seria tu fazer o contrário, ó. O que é o alcano? É o dobro mais 2, né assim? Então, ao invés de ser mais, a gente faria menos. Pegava a quantidade, que é 64. Ao invés de somar mais 2, a gente descontaria 2, que vai dar quanto? 62. Ao invés de pegar o dobro, a gente pegaria o contrário do dobro, que é o quê? A metade. Então, ao invés de multiplicar por 2, a gente dividiria por 2, que ia dar quanto? 31. Seria a segunda maneira. A terceira maneira de resolver isso aqui seria o quê? Pegar o finalzinho da equação, né, da fórmula geral do alcano. A questão fala de um alcano, então eu vou pegar a relação do alcano. Pegaria só o finalzinho, 2N mais 2. E eu igualaria com a quantidade de hidrogênio. Então ficaria assim, ó, 2N mais 2 igual a 64. E aí eu resolveria essa conta normalmente. Como é que faz? Esse cara aqui tá somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Como é que ficaria? Ficaria assim, né? Aí o que é que eu faria mais? Resolveria logo essa conta. Pronto, 62. Depois disso, o que é que eu faço? Esse cara tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então ficaria... Quanto é 62 dividido por 2? 31. Essa seria a nossa resposta. N é a quantidade de carbonos. A questão está pedindo o número de carbonos. Quanto foi nosso N? 31. Então a resposta certa, letra E. Se você gostou desse vídeo, se aprendeu, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!